os nossos autores eles falam então que nós temos que, apesar disso, saber desse caráter histórico da igreja, precisamos recuperar o conceito de igreja do apóstolo Paulo. Então, o modelo de igreja do apóstolo Paulo é o que ele é, para se tornar imitador dele. Paulo tinha um distintivo, e o distintivo dele é que ele era cidadão romano. Ele tem dupla cidadania, ele é judeu e ele é romano. Então esse distintivo, essa identidade, essa credencial, quando foi necessário ele usou a carteirinha dele. Então credenciais, títulos, distintivos que o Estado nos fornece, devem ser utilizados na ocasião própria se o Estado exigir. Aí você vai lá e utiliza também. Esse é o nosso curso de especialização em teologia paulina. Nós temos que aprender a viver anistoricamente e historicamente. Temos que aprender. Temos que aprender porque colocaram o Senhor Jesus contra a parede dizendo: está aqui, o senhor vai pagar o tributo ou o senhor não vai pagar o tributo? Aí o Cristo disse: já que esse aqui é de César, eu vou devolver para César, e esse aqui é de Deus, eu vou dar para Deus. Então os reis têm os seus príncipes, não tem? E dominam sobre eles. Foi o que o Senhor Jesus falou. Então o pessoal está na disputa de poder, mas não será assim entre vós. Não será assim. Eu vou ter que aprender a viver na sociedade civil, que tem essa disputa de cadeiras, e eu tenho que aprender a viver na sociedade cristã, que não tem disputa de cadeiras. Então aqui nós lavamos o pé aos santos, irmãos. Aqui nós somos humildes e muito humildes e simples com todos os irmãos, como as pombas. Aqui nós temos a oportunidade de, em comunidade com os irmãos, praticarmos as máximas do Senhor Jesus. Aqui em comunidade, é a nossa oportunidade. E quando a gente for para a sociedade comum, o que a gente tem que fazer? Prudente como as serpentes, porque eis que vos envio como ovelhas entre os lobos. Chegou lá, naquela sociedade de chacais, meus irmãos, você vai ter que aprender a aplicar o Evangelho lá de uma outra forma. Mas como? Como Cristo fez com Pilatos. Pilatos chegou e falou: você não sabe que eu tenho poder para lhe mandar te soltar ou então colocar você lá na cruz? Aí o Cristo falou: poder, você tem poder? Você tem poder? Se do alto não tivesse dado para você, você não tinha poder. Foi o que Jesus falou para o Pilatos: o poder. Então, talvez a gente não consiga compreender muito bem a postura que os nossos irmãos políticos precisam ter quando eles estão no debate político. Aí a gente vai criticar, então tem que tomar a defesa deles. Mas esse irmão, quando está aqui na igreja, é um santo homem de Deus, mas quando ele está na Câmara dos Vereadores, parece um leão vociferando. Quando eu vejo ele se pronunciando lá na TV Senado, sabe, nem parece que ele é crente. O mesmo irmão que vem aqui me sauda com a paz do Senhor, vai lá para o lugar dele, vai lá ver uma mala de R$500 mil aberta diante de você para você poder fazer a licitação de um hospital fantasma, e você tem que dizer não, e no dia seguinte você vê um dos seus carros explodindo, que é o que acontece nesse mundo podre da política. Você rejeitou a propina, agora todo mundo sabe que você sabe, né, quem é o corrupto, quem não é o corrupto. Então o pessoal, para garantir que você não quer propina, não, mas não abre a boca. Se você abrir a boca, nós vamos matar sua família. Então, como que fica? Quer dizer, no meu caso já não dá, né? Já não consigo fazer um negócio desse aí. Eu sou meio covarde com essas coisas todas aí, né? Mexer com Então vou votar em alguém que vai lá e faz isso. Mais ou menos isso, mano. Agora, se Deus deu vocação para algum irmão ou alguma irmã, e aí nós temos que orar por essa turma. Tem que orar por essa turma para que eles possam ali ter intrepidez, sabedoria e bom siso para poder balancear a gangorra, porque é muito difícil ser político cristão nesse país. Mas não é impossível mesmo. Não é impossível, porque esse é o reino dos céus. Começa com um grão de mostarda e vira uma árvore grande. Então, aquilo que antigamente lá nos anos 80 era impensável, hoje já dá para se pensar. Agora, pensar que nós vamos que esses irmãos, eles vão ser a representação do reino de Deus na terra, também é ilusão. Não é tudo isso. Não consegue. Tem a bancada evangélica lá, tem a bancada evangélica, mas lá é política. Então, qual que é a oportunidade que a gente tem de ser corpo de Cristo? É aqui em comunidade, sim. Então a gente começa a fazer na lição de casa. E aí, vamos ser sinceros, né, irmãos? Fazer a lição de casa é difícil, né, pastor João?
ser crente dentro da igreja está difícil também. Não está fácil também. Está difícil, meus irmãos. Se está difícil ser crente dentro da igreja com os nossos irmãos que têm a mesma Bíblia, que canta no mesmo inário, que dá o amém, que oferta na mesma caixa de ofertas, se está difícil ser crente aqui, vai dizer lá então, no hospital, na escola, na empresa, na lotação, está difícil para tudo quanto é canto, ainda mais lá na cadeira de Satanás lá em Brasília, muito mais difícil ainda, muito difícil. Quem falou da cadeira de Satanás foi o Senhor Jesus, né? Ele falou do trono de Satanás que havia em uma das cidades. Então, quer dizer, mas nós não podemos perder a essência do que vem a ser igreja. Então vamos se propor aqui, o que o apóstolo Paulo ensina para nós de igreja? Paulo vai dizer que a igreja é o corpo de Cristo, é uma extensão do corpo de Cristo, recebe a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo tem um compromisso com a comunidade de crentes, tá? Comunidade